todos, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula a gente vai continuar falando sobre fundamentos do JavaScript. Bem, nessa aula a gente vai ver como declarar, como definir uma variável utilizando o var. Só que o var, gente, ele é uma versão mais antiga, tá? É a versão ES5 e anterior. Não no ES6, tá? Então nós estamos na versão ES6. A versão ES6, né, foi onde surgiu uma grande atualização da linguagem, não utiliza mais o var, utiliza o let, o const, né? Mas aí você vai falar, tá, Jéssica, então para que eu vou aprender o var? Bem, a gente vai aprender o var porque nós somos desenvolvedores. E desenvolvedores programam projetos atuais, porém também dá manutenções a projetos antigos. Então, nós temos que saber como as coisas funcionavam antigamente, tá bom? Porque quando nos deram um projeto que foi realizado antigamente para a gente poder fazer a manutenção, quando eles fizeram aquele projeto, ainda não tinha o ES6, mas sim o ES5, nós vamos saber como que o var funciona. Por quê? Porque o var ele tem alguns problemas e é necessário a gente entender esses problemas, tá? Então, a gente tem que entender o que é redeclaração e por que o var permite isso. Nós precisamos entender como o var vaza por fora de blocos, entendeu? Nós temos que entender por que o var ele causa os bugs difíceis de encontrar. E nós temos que entender, tá? Que não devemos, nos projetos atuais, utilizar o var, tá? Mas nós precisamos aprender ele. Isso eu vou ensinar você, tá? Então, eu estou te ensinando, não é para você utilizar nos projetos atuais, é para caso você tenha que fazer uma manutenção num projeto antigo, você vai saber como, você vai ter mais atenção, tá? A observar as variáveis, a entender que ele pode dar bug, a entender que ele vaza fora dos blocos, a entender que ele permite a redeclaração de uma variável, tá? Então, vamos lá, tá? Dito isso, eu tenho aqui, tá? Já a nossa pastinha aqui, fundamentos do JavaScript, e dentro dela eu já criei aqui a nossa pasta variáveis, tá? Eu vou criar aqui o nosso index.html, que é a nossa página principal. Dentro da pasta variável, eu vou criar outra pasta chamada JS, e dentro dela eu vou criar um novo arquivo chamado script.js, tá? Bem, assim como na aula passada, gente, ó, a gente traz a estrutura básica de uma página web, tá? A gente muda aqui de inglês para português do Brasil, porque o leitor de tela, se eu tiver um leitor de tela, ele vai entender que a minha página está o quê? Em português do Brasil, tá? Bem, eu venho aqui e coloco o título, tá? A gente vai trabalhar com variáveis, que vai ser o var na versão ES5 e anteriores, tá? Lembrando que nós estamos na versão ES6, tá? Eu tenho aqui um arquivo externo e eu quero conectar esse arquivo externo em página. Como é que eu faço? Dentro aqui do corpo da página, tá? Eu venho aqui no final, chamo o elemento script, preciso do atributo src para passar o que é o caminho. Bem, qual é o caminho? Eu preciso entrar dentro da pasta JS e procurar o meu arquivo JavaScript, então entro dentro da pasta JS e procuro o arquivo JavaScript que eu quero interligar a essa página, que é o script.js. Bem, agora sim, o que eu vou fazer? Gente, tudo isso aqui já foi explicado, tá? Então, eu vou utilizar o GoLive. Eu já falei na aula passada qual é a extensão que eu utilizo para abrir no meu navegador, tá? Ou você vai lá na sua pastinha, onde você criou o projeto, e dá 2 cliques no arquivo index, que ele abre no seu navegador. Eu vou utilizar o GoLive. E eu expliquei o porquê que eu estaria utilizando o GoLive, tá? Então, bora lá. Pronto, já abriu aqui para nós. Agora sim, vamos entender, né? Bem, o primeiro problema é que nós temos, gente, com o var, tá?
é que ele permite, gente, que a gente cria, tá? Uma nova variável com o mesmo nome e a gente atribui um valor para ele, tá? Então, ele permite a redeclaração de uma variável, tá? E aí você fala assim, tá, o que é redeclaração? E o porquê que o VAR, ele permite isso, Jéssica? Redeclaração, gente, é quando você declara a mesma variável de uma vez no mesmo escopo, tá? Então, vamos lá. Você pode, por exemplo, fazer isso aqui. Eu vou criar aqui, tá? Deixa eu primeiro abrir aqui, tá? Aqui o nosso console, então F12 aqui no nosso navegador. E eu vou vir aqui, console. Não sei porque deu erro ali. Prontinho, tá tudo certo. Vamos lá. Vou criar aqui uma variável, tá? Utilizando o var. Então, bora lá. Eu vou criar uma variável chamada nome e eu vou atribuir para dentro dela o valor Jéssica. Se eu vier aqui e eu quiser imprimir esse valor, basta eu fazer o quê? Console.log. E eu pego o quê? O que tem dentro da variável, tá? Então, veja só, gente. Eu estou dizendo que eu estou criando uma variável chamada nome. E isso aqui, gente, não é igual, tá? Isso aqui é o sinal de atribuição na programação, tá? Então, eu estou atribuindo para dentro da variável nome valor Jéssica, tá? Que é uma string. Lembrando, gente, que uma string eu posso definir com aspas simples ou utilizando aspas duplas, tá? E o que define uma string, gente, um conjunto de caracteres, números e símbolos, tá? Então, aqui eu tenho o quê? Uma string chamada Jéssica, que eu estou atribuindo para dentro da variável nome. O que eu quero imprimir, o que tem dentro da variável nome. Então, eu chamo aqui a minha variável nome. Se eu salvo e agora ele recarrega aqui para mim, eu vejo que ele imprimiu o valor Jéssica. Eu falei que a redeclaração é quando você declara a mesma variável, né? De uma vez, mesmo escopo, né? Então, eu posso vir aqui e fazer o quê? Eu vou criar a mesma variável chamada nome, porém eu vou dizer que Maria. Veja só, ele permitiu, ele não deu erro, tá? E veja só, agora ele imprimiu o quê? Maria. Então, veja só uma coisa. É uma coisa para a gente pensar, tá? Que isso aqui pode me causar problema na hora que eu estou programando, tá? Por quê? Porque eu posso esquecer que eu já tenho uma variável meu declarado, tá? No meu projeto, no meu escopo lá, e eu acabar redeclarando uma variável com o mesmo nome e o que acontece? Ocorre bug, ocorre erros, ocorre problema no código e a gente fica sem saber o porquê quando a gente vai ver porque a gente já tinha a gente já tinha criado aquela variável com aquele nome e a gente fez o quê? Acabou criando uma outra variável com o nome que já existia. E aí o que ele fez? Ele fez o quê? Uma redeclaração. Ele permitiu que fosse criado uma nova variável com o mesmo nome, tá? E aí bagunçou com tudo. Então, é o primeiro ponto que a gente tem que entender, tá? Então, você vai falar, tá, Jéssica, okay, você falou que é redeclaração, tá? Agora, mas o porquê vale permitir isso, tá? Isso, gente, o VAR, né? Isso é permitido, né? Isso vai acontecer porque o VAR ele é uma construção, tá? Do E5. Na versão E5, tá? Não havia restrições, tá? Enquanto a declarar novamente a mesma variável no começo, no mesmo escopo, tá? Então, lá na versão ES5, tá? Não havia essa preocupação. Poxa, olha, vamos verificar se a pessoa está tentando criar uma variável com um nome já existente. Não havia essa preocupação, tá? Então, isso acaba acontecendo por causa disso, porque não havia aquela preocupação. Então, como não se preocupou lá na versão ES5, né, de fazer essa restrição, tá? Quando o usuário, quando o programador ele fosse declarar novamente a mesma variável no mesmo escopo, isso trouxe o que? Essa brecha, esse problema, tá? Que isso é resolvido lá na versão ES6 com o surgimento do let e do const, tá? Bem, vamos lá. Disso, tá?
O VAR, gente, ele tem um problema que eu acho que seja pior do que o problema de redeclaração, tá? Por quê? Porque no Python a gente consegue fazer redeclaração de uma variável, né? Não uma redeclaração, né? Que eu posso dizer, a gente consegue mudar o valor, né? Por exemplo, em Python você cria uma coisa e utiliza, sei lá, uma string, e depois você vai e coloca dentro daquela variável que você tinha colocado uma string, você coloca um número e não tem problema nenhum, né? E os programadores, eles já aprenderam, já sabem lidar com aquilo, né? Então, isso aqui, para mim, eu acho que quando o programador ele entende, né, ele fica mais atento a isso e sente tanto problema com isso. Mas existe aqui um problema que eu acho que é aí sim que é o ponto forte do problema com a variável var, né? Que eu acho que nem o problema total realmente seja a redeclaração, que embora para alguns programadores seja ruim, né? Mas para quem já está acostumado com isso, não notaria tanto, né? Mas é o vazamento, gente. Quando você utiliza o var, né? Você consegue fazer com que ele vaza por fora dos blocos. E e aí você vai dizer, tá, Jéssica, mas como o VAR ele vaza para fora de blocos, tá? O VAR ele tem um escopo, gente, de função, tá? Não escopo de bloco. Como assim, Jéssica? O VAR, ele entende o escopo da função, mas ele não entende o escopo do bloco. Gente, quando eu falo bloco, tá? Quando eu falo bloco, quando eu falo bloco, eu tô falando isso aqui, tá? Isso é um bloco. A chave, tá? O que tem dentro de uma chave é um bloco. Bom? Ou seja, gente, tá? É, ele ignora os blocos. Tem um bloco tipo o if, não é um bloco? O for, ele tem aqui as questões e aqui ele não tem o seu bloco. Lembra, gente? Bloco são chave, tá? É, ele ignora os blocos. Ele não entende, ele simplesmente ignora. O que faz com que a variável que a gente cria aqui dentro possa ser acessado fora dele, entendeu? Então veja só, bora lá. Vou dar aqui um exemplo. Ó, ó, if, tá? Aí vocês não aprenderam, mas, gente, isso aqui é uma condição, tá? Então, o if significa se, e aqui eu vou ter o quê? Uma condição. Uma condição. E para que ele possa entrar dentro dessa chave, dentro desse bloco, ele vai ter que ser verdadeiro. Então, para o if poder passar, tá? Para que ele possa entrar aqui, é necessário que isso seja verdade. Então, eu vou dizer para ele que o valor lógico dele vai ser true, que vai ser o quê? Verdadeiro. Então, se isso for verdade, faça isso. Então, ele vai fazer o que eu estou falando para ele. Fala para ele, olha, tem uma variável, tá, chamada teste, e atribui o valor vazio. Olha só, presta só. Mesmo eu declarando, tá? Dentro de um bloco, eu estou fazendo a declaração dessa variável aqui dentro desse bloco. O var, gente, ele vai se comportar como ele tivesse sido declarado aqui fora, tá? Eu vou declarar ele aqui no topo, ó, para deixar bem claro, tá? E aí, o que vai acontecer? Ele vai se sentir como ele fosse, como ele estivesse no escopo global, tá? Como ele estivesse realmente fora de qualquer função. É assim que ele se sente. Ele não sente que ele está dentro de um if, que ele está dentro de um escopo, tá? Ele se sente que ele não, ele simplesmente, gente, é, o que eu posso dizer? Ele simplesmente ele ignora. Ele vai ignorar os blocos. Ele vai ignorar isso aqui e vai falar vi, tá? Vi que estava dentro de um bloco. E aí eu vou poder fazer o quê? Acessar ele fora do meu escopo, fora do bloco. Então, se eu vim aqui e der um console.log, chamando teste, ele vai imprimir aqui, vazou, tá? Então, veja só, ele simplesmente ignora o bloco, tá? Então,
O vai, ele tem esse problema. Então, eu tenho que prestar atenção, porque eu posso achar que por eu estar criando uma variável dentro de um if ou dentro de um for, enfim, tá? É, que eu não vou conseguir acessar ele fora, mas eu vou sim conseguir, tá? Então, são essas coisas que a gente tem que entender. E você tem que entender, porque caso você pegue um projeto antigo que foi criado utilizando a variável var, você tem que entender que ele pode ser redeclarado, tá? E você tem que entender que ele vai vazar para fora dos blocos, tá? Então você vai ter que ter aí, você vai ter que ter mais um pensamento crítico na hora de estar desenvolvendo ali ou estar dando manutenção no código para conseguir resolver o problema sem causar mais problema, tá? Então, é por isso é necessário você saber. Bem, aí você vai falar, tá, Jéssica, eu entendi que temos aí alguns, alguns problemas com a variável var, porque ele vai nos permitir fazer uma redeclaração, ele vai nos permitir. A gente vai criar uma variável dentro de um escopo, dentro de um bloco, porém ele vai vazar. Mas por que isso pode causar bugs difíceis de encontrar? Para um momento, e tente pensar, gente, variável que vaza dentro de blocos, que parece que são variáveis globais, que eu posso acessar em qualquer outro lugar, isso não vai causar problema? Pensa só, uma variável, talvez redeclaração. Você pode tomar cuidado antes de criar uma variável, notar se aquela variável já existe. Né? Então você pode ter esse cuidado. Né? Porém, e a parte de estar vazando, né? Você vai ter que também ficar toda hora ali prestando atenção. Isso pode, gente, causar muitos problemas, tá? Esse comportamento, gente, ele pode gerar, né, vários acidentalmente, como eu posso dizer? Ele pode, gente, gerar, tá? Que você cria, tá? Variáveis acidentalmente, mas você acaba, gente, escrevendo valor sem querer, que vai complicar ali a depuração. O que é depuração? Você depurar o seu próprio código, tá? Vamos lá, gente. Utilizando o var, tá? A gente pode ter uma certa dificuldade em identificar de onde veio a mudança de valor e se o código, gente, ele cada vez só, gente, isso aqui é um código pequeno, então eu consigo enxergar com mais clareza o que está acontecendo aqui, tá? Porém, no dia a dia, os nossos códigos eles são muito grandes. Quanto maior o projeto vai ficando, maior vai sendo as linhas de código no nosso script, tá? E aí pensa assim, ó, a gente vai ter o quê? Uma certa dificuldade, tá? De identificar de onde veio a mudança de valor. Se o código ele for grande, né? E a gente vai estar ali tentando verificar, né? Pensa só, um código grande, várias pessoas trabalhando naquele projeto, porque pensa só, gente, né, num projeto nem sempre é um único desenvolvedor, né? Existe uma equipe de desenvolvedores desenvolvendo aquele projeto, né? Para poder o projeto andar, né, e ser desenvolvido o mais rápido possível, porque né, a empresa tem prazo, o cliente ele espera receber aquilo quanto antes. E pensa só, gente, fica difícil identificar, tá? Então, são coisas para se pensar, né? Então, a gente não vai utilizar o var, tá, gente? Eu aprendi a variável var, mas você não vai utilizar nos projetos novos, nos seus projetos, tá? Você vai aprender para quê? Para que eu possa dar manutenções nos projetos já existentes que foram desenvolvidos quando ainda não existia a versão ES6. Exatamente, é isso mesmo, tá? Então, gente, vamos lá. Evite, ou melhor, não utilize o VAR, tá? Prefira sempre, gente, utilizar o que a gente vai aprender nas outras aulas, tá?
que é definir uma variável utilizando o let e o const, tá bom? Então, eu espero que você consiga entender, tá? Que essa aula ela é fundamental e a gente tem que começar com ela porque ela veio primeiro, tá? Então a gente criava as variáveis utilizando o var, porque ela veio na versão ES5. Antigamente era a versão ES5. Porém, ela tem essas questões que requer que o programador ele tenha o quê? Mais atenção, tá? Mas versão ES6, que é a versão mais nova, tá? Não se utiliza, tá? Utiliza-se o last e o const. Então, a gente vai evitar de usar o var, tá? Para evitar o quê? Comportamentos inesperados. Então, você vai falar para mim, Jéssica, eu não vou utilizar no meu projeto, tá? Porque eu entendo que você explicou e ensinou como se usa o var para que a gente entenda como ele funciona e quais são os problemas para que a gente tenha cuidado quando a gente for ter que fazer uma manutenção num código já existente que foi desenvolvido lá quando era a versão ES5. Exatamente, tá? Você vai usar o uso que eu vou utilizar, que eu vou aprender nas próximas aulas. Isso mesmo. Você vai utilizar o last e o const, tá? Porque para que o seu código seja o que? Mais seguro, moderno e fácil de ter, tá? Então, a gente sempre pensa, gente, na parte da manutenção. Facilite a sua vida, gente. Você é o programador e você que vai sempre ter que fazer manutenções nos códigos, tá? Seja seu ou dos outros. Então, se preocupe em manter tudo da melhor forma possível. Então, tá bom, gente. Então, muito obrigada e até mais!